Considere por um momento que tudo o que você pensa que sabe sobre si mesmo, suas forças, fraquezas e medos mais profundos, pode fazer apenas parte da imagem. Sob a persona que você mostra ao mundo está um eu oculto que molda seus pensamentos, ações e emoções de maneiras que você pode nem estar ciente. Essa influência invisível, geralmente esquecida ou rejeitada, é crucial para desbloquear seu verdadeiro potencial. E se eu lhe dissesse que a jornada para a autodescoberta e a verdadeira realização não se trata de evitar suas imperfeições, mas de abraçá-las? As próprias características que você foi condicionado a esconder podem ser as peças essenciais do quebra-cabeça que definem o propósito de sua vida. Hoje, nos aprofundaremos em um dos conceitos mais impactantes e transformadores da psicologia, o eu sombrio. Essa ideia, introduzida pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, postula que os aspectos mais sombrios de nossa psique não são barreiras a serem temidos, mas sim oportunidades de crescimento pessoal. No final desta exploração, você obterá informações sobre o que é o eu sombrio, como isso afeta sua vida cotidiana e, o mais importante, como isso pode ajudá-lo a alcançar seu potencial máximo. A revelação final, a mais significativa de todas, mudará a maneira como você se percebe para sempre. Mas antes de prosseguir, convido você a refletir sobre isso. Você já reagiu a uma situação de uma maneira que surpreendeu até você? Talvez você tenha expressado raiva, sentiu um ciúme intenso ou se comportou de uma maneira que parecia fora do caráter. Compartilhe seus pensamentos e lembre-se de concluir sua resposta com as palavras: essas reações imprevistas não são meras coincidências. Eles servem como dicas, hints, que levam diretamente à escuridão à espreita dentro de você. O eu sombrio representa os aspectos ocultos de nossa psique, abrangendo tudo o que escolhemos suprimir, rejeitar ou negar sobre nós mesmos. Ele abriga as emoções, impulsos e desejos de que a sociedade nos condicionou a considerar inaceitável. Desde tenra idade, somos instruídos sobre quais comportamentos são considerados bons e quais são ruins. Aprendemos a mostrar apenas aquelas partes de nós mesmos que serão adotadas pela sociedade, família e amigos. Gradualmente, qualquer coisa que não se conforme com essa imagem aceitável é relegada às profundezas do nosso inconsciente, dando origem à nossa sombra. Talvez você tenha dito que mostrar raiva está errado, levando você a enterrar, lá no fundo. Talvez você tenha sido ensinado que ser vulnerável é um sinal de fraqueza, então você aprendeu a esconder seus sentimentos. Peça por peça, esses elementos reprimidos não desaparecem. Eles permanecem nas sombras de sua mente, moldando silenciosamente suas escolhas e ações. Jung caracterizou a sombra como o lado mais sombrio de nossa personalidade, não porque é inerentemente malévola, mas porque permanece oculto de nossa consciência. Quanto mais nos afastarmos, mais controle ele exerce sobre nós. Reflita sobre isso. Você já se viu abrigando uma forte aversão a alguém devido a uma característica que possui, apenas para descobrir mais tarde que essa mesma característica reside dentro de você? Esse fenômeno é conhecido como projeção, e é uma das principais maneiras pelas quais a sombra se revela em nossas vidas. Por exemplo, se você se encontrar criticando alguém por sua arrogância, isso pode resultar de sua própria confiança suprimida. Se você frequentemente se sentir irritado por indivíduos que buscam atenção, pode ser que uma parte de você queira ser reconhecida e ouvida, mas foi retida por muito tempo. Jung postulou que o que resistimos persiste. Quanto mais negamos nossa sombra, mais poderosa sua influência se torna. É por isso que os indivíduos geralmente se veem presos em ciclos de autossabotagem, relacionamentos prejudiciais e falhas recorrentes. A sombra não desaparece simplesmente porque escolhemos ignorá-la. Muitas vezes encontra maneiras de se manifestar, principalmente em tempos de turbulência emocional, medos irracionais ou reações inesperadas. No entanto, a chave é a seguinte: a sombra não é nosso adversário. Pelo contrário, serve como um guia. Ao reconhecê-lo e integrá-lo, damos o passo inicial em direção ao que Jung chamou de individuação, a jornada em direção à totalidade. Confrontar sua sombra não é se envolver em comportamentos prejudiciais. Envolve entender suas origens, trazê-las à luz e transformá-las em pontos fortes. Na próxima sessão,
vamos nos aprofundar em como identificar os sinais de sua sombra em sua vida e por que abraçá-la é essencial para descobrir seu verdadeiro propósito. As ideias a seguir podem desafiar sua compreensão anterior de si mesmo. Você está preparado para revelar o que foi escondido dentro de você todo esse tempo? Se a primeira parte ressoou com você, você já está começando a sentir o poder significativo que está dentro de sua sombra. No entanto, reconhecer sua presença é apenas a etapa inicial. Agora devemos explorar ainda mais. Você já experimentou uma reação intensa a algo que, logicamente, não deveria ter afetado você com tanta força? Talvez você tenha sentido um ciúme irracional, raiva incontrolável ou uma tristeza inexplicável. Esses sentimentos geralmente surgem quando algo no mundo externo desencadeia uma parte de nós mesmos que há muito suprimimos. A sombra não fica quieta. Ele se comunica através de nossas emoções, nossos relacionamentos e até nossos sonhos. Uma das maneiras mais impactantes que a sombra se manifesta é através da projeção. Quando notamos nos outros o que nos recusamos a reconhecer em nós mesmos, Jung descreveu a projeção como o ato inconsciente de atribuir nossos próprios traços reprimidos a outras pessoas. Em vez de reconhecer essas características dentro de nós mesmos, nós as externalizamos, frequentemente julgando ou condenando os outros por tê-los. Reflita sobre o momento em que o comportamento de alguém o incomodou profundamente. Talvez você tenha ficado indignado com a arrogância ou desonestidade de alguém. Mas pondere isso porque essa característica evoca uma resposta visceral dentro de você? Será que, à espreita nas sombras de sua psique, o fragmento de você abriga a mesma qualidade, mas você nunca ousou confrontá-la? Considere este cenário perturbador. Imagine alguém que detesta a arrogância nos outros, criticando incansavelmente aqueles que parecem muito satisfeitos. No entanto, e se esse indivíduo estiver apenas projetando seu próprio desejo enterrado de autoconfiança? Talvez em seus anos de formação, eles foram doutrinados para acreditar que o orgulho de suas realizações foi um pecado. Consequentemente, eles aprenderam a sufocar sua confiança inata. Em vez de abraçá-lo, eles atacam outros que o exibem, pois serve como um lembrete assustador do que eles enterraram profundamente. Esta é a sombra em jogo, não como o justiceiro, mas como um guia sombrio, revelando os fragmentos que devemos recuperar para alcançar a totalidade. Cada vez que lançamos nossos julgamentos sobre os outros, somos apresentados a uma oportunidade arrepiante de se aprofundar em nossas próprias profundidades e perguntar o que essa reação revela sobre minha própria escuridão. No entanto, a projeção é apenas uma manifestação da presença da sombra. Outro sinal sinistro é a autossabotagem. Você já se destacou em uma meta, sentiu um impulso intenso, apenas para ser repentinamente engolido pela apatia ou para evocar barreiras contra si mesmo? Talvez você desejasse embarcar em um novo empreendimento, procurar uma conexão ou abraçar um risco. Mas algo sinistro o segurou em cativeiro. Você criou desculpas e ação atrasada. Esta é a aderência da sombra, um lembrete de sua presença à espreita. Você já estabeleceu uma meta, sentiu um impulso intenso, apenas para se encontrar de repente à deriva, perdendo interesse ou sabotando seus próprios esforços. Talvez você desejasse embarcar em um novo empreendimento, procurar uma conexão ou dar um salto ousado. No entanto, algo sinistro espreitou, impedindo você. Você criou desculpas, ação atrasada ou sussurrou para si mesmo que era indigno. Esta é a sombra em jogo. Os medos enterrados, inseguranças e crenças limitantes que apodrecem nas profundezas de sua psique estão algemando seu progresso. Quanto mais você resiste a essas forças sombrias, mais apertada a aderência se torna, manipulando todos os seus movimentos das sombras. Jung postulou que o caminho para a autoconsciência exige um confronto com essa sombra. Requer arrastá-lo para a forte luz da consciência e possuí-lo. Mas como embarcamos nessa jornada traiçoeira? O primeiro passo é a autoobservação. Sintonize suas respostas emocionais. Na próxima vez em que uma emoção poderosa surgir, seja raiva, inveja, insegurança ou até admiração esmagadora, pausa e se interrogar o que esse sentimento se revela sobre mim. Em vez de fixar o gatilho externo, aproxima-se para dentro. Que parte da sua alma está sendo agitada? O segundo passo é abraçar o desconforto.
Confrontar a sombra não é uma tarefa fácil. É preciso uma bravura feroz para reconhecer os fragmentos de si mesmo que você negligencia há muito tempo. Mas lembre-se, o verdadeiro crescimento prospera no reino do desconforto. A cada momento que você se permite suportar desconforto, está quebrando as correntes de padrões inconscientes que o prendem por muito tempo. O terceiro passo é a integração. Isso não implica sucumbir às tendências autodestrutivas, mas confrontá-las, desvendar suas origens sombrias e descobrir uma saída mais saudável para sua energia. Por exemplo, se você enterrou sua raiva no fundo por anos, a integração não equivale a libertar-la em uma explosão violenta. Em vez disso, envolve aprender a expressar suas emoções com uma clareza feroz, em vez de permitir que eles apodreçam até que eles explodem no caos. Aqui está uma verdade assustadora: sua sombra não é o seu adversário. É seu mentor, encoberto nas sombras de sua psique. Isso abriga o conhecimento de que você precisa despertar seu verdadeiro potencial. Ao abraçá-lo, você desbloqueia partes de si mesmo que há muito estão envoltas na escuridão: sua criatividade, confiança e coragem interior. Na sessão a seguir, vamos nos aprofundar em como o eu sombrio está intrincado vinculado ao seu próprio propósito na vida. E se os próprios elementos que você foi condicionado a suprimir forem as chaves para desvendar sua existência? E se seu maior potencial estiver à espreita no abismo o tempo todo, a revelação pode enviar arrepios na espinha. Você está preparado para enfrentá-lo? Se você viajou até aqui, está começando a perceber que a sombra não é um espectro a ser temido. É um enigma a ser decifrado. Mas, e se eu lhe dissesse que as próprias características que você deixou de lado são a porta de entrada para entender o propósito de sua vida? Considere o seguinte: todo pensador, artista e visionário profundos ao longo da história tiveram que enfrentar sua própria sombra. A razão pela qual o verdadeiro propósito não é encontrado à luz da perfeição, mas na aceitação da totalidade, mesmo em seus cantos mais escuros. Quanto mais você suprime as facetas mais escuras do seu ser, mais você se afasta do caminho que era realmente destinado a você. Carl Jung postulou que o propósito de nossa vida está intrincadamente ligado à jornada da individuação, a fusão de todas as partes do eu, incluindo as profundidades sombrias que muitas vezes tememos para enfrentar. Ele sustentou que apenas abraçando nossa natureza oculta, podemos desbloquear nosso verdadeiro potencial. Reflita sobre isso. Você já sentiu uma atração irresistível em direção a algo? Uma paixão, um sonho, um modo de vida, apenas para ser preso por uma força invisível, arrastando você de volta para o abismo? Talvez você tenha desejado criar, levar, falar ou explorar, mas um sussurro o alerta sobre inadequação, julgamento ou perigo. Esta voz não é sua. É o eco da sombra, forjado por anos de condicionamento e repressão. Seu objetivo sempre se espreitou, enterrado sob o peso da dúvida, medo e as expectativas sufocantes da sociedade. Imagine isto: alguém que abriga um amor feroz pela arte, mas foi criado em um ambiente sufocante que considerava a criatividade um empreendimento tolo. A escuridão de seus desejos não reconhecidos aparece, esperando para serem desencadeados. Com o passar do tempo, eles gradualmente sufocam seu espírito artístico, convencendo-se de que é apenas um passatempo, não algo digno de busca. No entanto, sob a superfície, esse anseio não preenchido permanece, assombrando silenciosamente o subconsciente. Ele se manifesta de maneiras sutis, talvez através de uma profunda admiração por artistas, ou uma pontada de inveja em relação àqueles que adotaram seus lados criativos. Este é o sussurro triste da sombra, lembrando-os: você abandonou uma parte de si mesmo. O mesmo vale para os traços de personalidade. Se você foi ensinado que ser assertivo está errado, poderá enterrar sua capacidade de se defender, levando a uma sensação de frustração e desamparo. Se você foi condicionado a ver a ambição como egoísta, pode sufocar seu potencial de grandeza. A dolorosa verdade é que os próprios aspectos de si mesmo que você escondeu são os que podem guiá-lo a seu verdadeiro chamado. Então, como descobrimos nosso propósito genuíno através da sombra? O primeiro passo é reconhecer o que você deixou de lado. Reflita sobre essas perguntas: que qualidades nos outros evocam fortes sentimentos dentro de mim? Que paixões eu aprecio quando criança, mas deixei escapar à medida que envelheci?
Onde me sinto preso ou não cumprido na minha vida? Que anseios secretos eu abrigo, mas me sinto envergonhado demais para fazer a voz? As respostas a essas perguntas iluminarão as partes de si mesmo naquele desejo de serem recuperadas. O segundo passo é reintegrar esses elementos perdidos em sua existência. Se você suprimiu sua criatividade, dê-se permissão para criar mais uma vez. Se você se afastou da ambição, deixe-se sentir o desejo de conquistas. Se você silenciou sua voz, comece a compartilhar sua verdade, por mais doloroso que seja. E aqui reside a realização mais comovente de todas suas feridas tem seu propósito. As lutas que você sofreu, a mágoa que você enfrentou, as sombras que percorreram, essas experiências não foram em vão. Eles estavam moldando você para o seu verdadeiro chamado. Muitos dos curandeiros mais notáveis já foram profundamente magoados. Muitos dos professores mais sábios já estavam à deriva. Muitos dos líderes mais influentes tremeram com sua própria força. Tudo o que você enterrou, negou ou esquecido é que seja transformado em seu poder mais profundo. Ao chegarmos aos estágios finais dessa jornada, descobriremos a lição final do eu, sombra, o entendimento de que a liberdade genuína não está na fuga da escuridão. O insight que aguarda pode ser o mais emocionante já. Você está preparado? Ao longo desta exploração, nos aprofundamos nas profundezas do eu sombra, como ele toma forma, como se revela em nossas vidas e como ele mantém a chave do nosso verdadeiro potencial. Mas agora enfrentamos a verdade mais poderosa de todas. A verdadeira liberdade não surge de banir a sombra, mas de abraçá-la. A maioria das pessoas passa a vida tentando escapar disso, sem saber que está entrelaçada com sua própria essência. Agora enfrentamos a verdade mais assustadora de todas. A verdadeira liberdade não surge de banir a sombra, mas de tecer no tecido do nosso ser. A maioria das pessoas passa a vida fugindo de suas trevas, buscando desesperadamente distrações, perseguindo validação oca ou enterrando suas emoções desconfortáveis. Eles se apegam à ilusão de que, se ignorarem seus medos, inseguranças e passados assombrosos por tempo suficiente, esses espectros simplesmente desaparecerão. No entanto, a realidade é muito mais sinistra. O que se esconde nas sombras exerce um controle muito maior sobre nós do que o que ousamos iluminar. Carl Jung aprendeu profundamente essa verdade perturbadora. Ele ensinou que o caminho para a totalidade, a árdua jornada de individuação, exige que abraçamos nossa sombra, não como uma força malévola, mas como parte integrante de nossa existência. No momento em que cessamos nossa resistência fútil contra nossos eus escondidos, recuperamos a energia que uma vez desperdiçamos em supressão. Com essa energia recuperada, surge uma clareza assustadora, um poder potente e uma transformação que pode ser emocionante e aterrorizante. Então, como integramos totalmente esse eu sombra? O primeiro passo é a autoaceitação radical, uma tarefa assustadora que exige que reconheçamos todas as facetas do nosso ser: o belo e o quebrado, o forte e o fraco, o tipo e o cruel, tudo sem julgamento. Em vez de perceber suas imperfeições como meras falhas, comece a vê-las como ecos assustadores de sua experiência humana. A sombra mantém o domínio sobre você apenas quando você o deixa de lado, mas quando você o confronta com compaixão, sua aderência sufocante começa a se soltar, revelando a escuridão que está por baixo. O segundo passo é abraçar seus pontos fortes ocultos. Como exploramos, a sombra não é composta apenas por características negativas. Ele abriga potencial inexplorado que pode despertar o poder adormecido. Também abrange talentos, desejos e facetas ocultos do seu eu autêntico que foram ocultos ao longo do tempo. Ao começar a reintegrar esses elementos perdidos, você desbloqueia novos aspectos do seu potencial. Por exemplo, o indivíduo que sempre se esquivou do confronto pode perceber que sua assertividade reprimida é realmente sua maior força. Da mesma forma, alguém que sufocou sua criatividade por medo do fracasso pode descobrir que a expressão artística é sua verdadeira avenida para realizar. O terceiro passo é a transmutação, transformar sua escuridão em seu poder mais significativo. Isso é essencial para a transformação genuína. Os indivíduos mais notáveis da história não foram aqueles que escapavam da luta,
mas sim aqueles que converteram sua dor em propósito. Pense em grandes pensadores, artistas e líderes que confrontaram conflitos internos significativos: Jung, Van Gogh, Martin Luther King Jr., Maya Angelou. Sua natureza extraordinária surgiu não da falta de escuridão, mas de sua capacidade de aproveitar lá como motivação para a criação, sabedoria e influência. Sua dor carrega sabedoria. Seus desafios oferecem lições. Cada ferida que você enfrentou tem o potencial de definir seu objetivo se você permitir. Isso nos leva ao insight final e mais profundo: você não é apenas leve, nem é meramente escuridão. Você incorpora os dois, e essa é a sua força. O verdadeiro automestrado não surge de fingir ser impecável. Começa com a verdade, na completa verdade de quem você é, aceitando seus pontos fortes e fracos, seu brilho e suas feridas, sua luz e sua escuridão. Então, eu pergunto agora: você está preparado para parar de fugir? Você está pronto para se aprofundar nas profundezas de seu próprio ser e abraçar tudo o que descobre lá? Porque quando fizer, você não será mais governado por medos inconscientes. Você não será mais preso em ciclos de autossabotagem. Você não viverá mais uma meia-vida, escondendo partes de si mesmo para estar em conformidade com uma ilusão de quem você acredita que deveria ser. Em vez disso, você entrará totalmente em seu poder autêntico. E quando isso ocorrer, você não apenas descobrirá o propósito de sua vida, você vai incorporá-lo. A jornada não termina aqui, está apenas começando. Agora você chegou ao momento mais crucial dessa jornada, o entendimento de que sua sombra não é o seu adversário, mas seu maior professor. Você testemunhou como isso molda seus pensamentos, suas reações, seus relacionamentos e o propósito de sua vida. No entanto, existe uma verdade comovente que ressoa profundamente: integrar sua sombra não altera apenas sua percepção de si mesmo. Ele transforma como você navega pelo mundo. Quando você aceita sua sombra, começa a se sentir inteiro, e é dentro dessa totalidade que a transformação genuína pode ocorrer. É por isso que tantas pessoas vagam pela vida se sentindo perdidas, presas ou não realizadas. Elas estão apenas explorando uma mera fração de seus verdadeiros. Eles esconderam sua força sob camadas de medo, sua paixão sob o peso da vergonha e sua autenticidade sob as restrições das expectativas da sociedade. Agora, imagine por um momento como seria entrar na vida sem sobrecarga pelo medo de suas próprias profundidades. Veja expressando seus pensamentos sem a sombra do julgamento que se aproximava de você, perseguindo seus sonhos sem as correntes de dúvidas ocultas, e passando pelo mundo com uma confiança profunda e inabalável, porque você não está mais em guerra consigo mesmo. Este é o poder agridoce de integrar sua sombra. Carl Jung comentou uma vez: até que você consciente o inconsciente, ele direcionará sua vida e você chamar de destino. Em essência, desde que você permaneça alheio ao seu eu reprimido, você se encontrará preso em ciclos de autossabotagem, padrões tóxicos e potencial não realizado. Mas quando você finalmente traz sua sombra para a luz, recupera as rédeas da sua vida. Agora você pode estar pensando em como é a vida depois dessa integração. A resposta é linda e assustadora. Você cultiva um senso mais profundo de autoconsciência. Você não será mais governado por reações inconscientes, mas a jornada para essa consciência pode ser solitária e dolorosa. Você fica ciente de seus gatilhos, seus medos e as projeções sombrias que o assombram, permitindo que você navegue pela vida com uma clareza arrepiante, em vez de uma confusão sufocante. Seus relacionamentos passam por uma transformação sinistra enquanto você enfrenta suas próprias sombras. Você não julga mais os outros por sua escuridão. Em vez disso, você começa a perceber as pessoas em sua essência crua e não filtrada, e não como meras reflexões de seus próprios traços enterrados. Dessa revelação, nascem conexões que são mais profundas, mais autênticas, mais tingidas com uma verdade perturbadora. Você libera seu verdadeiro potencial, pois a energia gasta uma vez para suprimir seus demônios internos, agora é aproveitada para acender sua criatividade, ambições e evolução pessoal. Você se liberta das correntes que o impediram. A verdadeira liberdade, no entanto, não é encontrada para fugir do desconforto.
Ele se esconde no abraço do espectro completo e assustador do seu ser. Quando você deixa de temer o abismo interior, nada pode ligá-lo. E aqui está a revelação mais arrepiante de todas: você nunca foi quebrado. Você sempre foi inteiro, mas a crença de que precisava se consertar era uma ilusão cruel. A realidade é que você só precisava despertar para as partes de si mesmo que haviam sido engolidas pela escuridão. Esta é a essência do verdadeiro automestrado, não a busca da perfeição, mas a integração perturbadora de tudo o que você é. Não a negação de seus medos, mas a aceitação deles. Não é o desejo de escapar, mas a transformação que surge de enfrentar suas verdades mais profundas. Quando essa jornada chega ao fim, deixo você com uma pergunta final e assustadora: quem você se tornaria se ousasse parar de temer sua própria sombra? A resposta a essa pergunta pode manter a chave para tudo o que você procura desesperadamente. Agora é seu descobrir.